Ó, rapaziada, eu sempre venho aqui falar sobre é, a vida de CLT, né? Sobre o trabalho, sobre essa escravização moderna que a gente vive hoje, sabe? A gente tá entrando no mês de agosto e, se eu não me engano, esse mês também começa a valer a lei da escala 6 por um, né? Que vai cair de 44 horas para 42. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que vai começar agora a ser implementada nas empresas e eu sempre venho aqui falar sobre isso, né? E aí, esses dias aconteceu uma coisa assim que de começo eu achei muito estranho, mas depois eu parei e falei assim: caralho, mano, faz sentido, porque eu tava indo trabalhar, eu juro que isso foi no mesmo dia. Eu tava indo trabalhar, e aí eu pego o trânsito do caralho pra ir trabalhar, eu vou de pé no ônibus, o ônibus lotado, eu sendo encoxado, é uma desgraça diária, todos os dias assim, e é por isso que eu me odeio pra caralho, por tá vivendo isso e eu ter que viver isso, porque eu não posso viver daquilo que eu gosto, que é isso aqui. Então, e aí todo dia a minha cabeça fica martelando o mesmo problema, tá ligado? Olha a situação que eu me encontro hoje profissionalmente. Olha que merda, que miséria, porque há 15 anos atrás eu não me imaginava assim, tá ligado? Eu não me imaginava. O Diogo Andrade, ele tem um podcast chamado Diário de um Open Mic, ele grava lá um monte de coisas assim, além de coisas de comédia, é igual aqui, ele fica falando um monte de aleatoriedades. Aí esse dia ele fez um episódio falando sobre é, uma carta pro Diogo do passado, sabe? Tipo assim, do que a vida dele virou, de que valeu a pena todo o esforço que ele teve lá na infância, na adolescência e na vida adulta, pra hoje em dia ele tá do jeito que ele tá, sabe? Morando, tá praticamente aposentado, morando no Nordeste, na praia, sabe? Tudo isso. Vai escutar lá que é bem legal. E aí eu fiquei pensando, mano, se eu encontro o André do passado, não do André há muito tempo atrás também, porque o André do muito tempo atrás não ia entender. Se eu faço uma carta pro André de 20 anos atrás, eu tava com o quê? 10 anos? 9 anos, 9 10 anos. Se eu faço uma carta pra ele, primeiro, não ia saber ler. Ele não, eu sabia, eu aprendi a ler com uns 14. Eu não ia saber ler. Então, problema. Eu aprendi a ler quando eu tava aprendendo a andar também. Então, eu não, eu sempre fui uma criança muito atrasadinha assim. Então a carta pra mim não ia dar certo. Se eu encontro o André com 15 anos, o André com sonhos e tudo mais, eu conto pra ele como é que eu tô hoje em dia. De certa forma ele ia estar feliz, mas ele ia estar bem bagunçado na cabeça. Então eu prefiro não encontrar esse André. Falo assim, deixa o André do passado se fuder lá. Porque o André do presente tá se fudendo também. Por que eu vou voltar ao passado e falar, viu? Você tá se fudendo hoje em dia, mas fica tranquilo, tá? Porque daqui 15 anos você vai estar mais fudido. Não tem pra quê. Mas eu ia estar bem chateado, né? E aí, mano, eu não lembro porque que eu entrei. Caralho, eu tenho que parar, eu tenho que saber o que eu tô falando, mano. Porra, eu me perco nos meus pensamentos. É, mas eu tava indo trabalhar, né? Tava indo trabalhar, ônibus lotado, desgraça diária, tristeza, tudo mais. E aí, mano, no trânsito, eu vi uma mulher dentro de um carro chorando, mas chorando muito, assim. Meus amigos, ela tava chorando. Imagina uma pessoa chorar, agora multiplica. Essa pessoa tava chorando, ela tava em prantos, ela tava chorando muito, assim. E no trânsito, que é o pior lugar pra você chorar no trânsito. Caralho, você tá chorando no trânsito, meus amigos. E ela tava chorando muito. Eu falei, caralho, eu não sei o que se passa na vida dela, o que aconteceu com ela agora de manhã, ou se é só a vida, pô. E ela tava chorando muito. Eu falei, caralho, tá chorando no trânsito, minha amiga. Porra, para o carro e vai chorar então, porque. Também, se o carro tava parado tecnicamente, né? A porra do trânsito não anda, todo mundo preso nessa gaiola capitalista que a gente vive. Tava chorando muito, assim. Falei, caralho, a mulher chorando pra caralho, mano. E aí no final do dia, voltando do trabalho, eu juro, meus amigos, no ônibus, tinha uma mulher chorando no ônibus. Eu falei assim, mas caralho, tá chorando também no ônibus, meu? Porque assim, eu choro, né? Eu choro. Mas eu gosto de chorar escondido. Eu choro. Cara, pensando bem, eu choro também no carro. Mas não no trânsito parado. Eu choro no carro rápido. Eu choro. Eu choro na Anhanguera. E eu choro. Geralmente depois do show. Choro no banho. Que é. Chuveiro esconde as lágrimas. O olho fica vermelho, mas você fala que tava com coceira e já era.
Mas agora, chorar no ônibus é bem pesado, né? E ela tava chorando no ônibus. Eu falei, caralho, por que ela tá chorando no ônibus? Por que a doidinha tava chorando no trânsito? E aí, mano, eu percebi, eu falo assim, normal. Isso é o normal. As pessoas deveriam estar todas chorando agora. Todas as pessoas deveriam. O normal seria uma pessoa feliz. Quando você vê uma pessoa feliz de manhã no ônibus, você fica incomodado. Você fala assim: não é possível que essa pessoa tá feliz. Tipo assim, beleza, que bom que ela tá feliz. Sério, agora você quer ficar feliz? Pô, você tem o dia inteiro pra ficar feliz. Você vai ficar feliz agora com essa porra desse ônibus lotado, fedendo a CC de manhã, a sabonete de cesta básica, sabe? A cheiro de desodorante vencido, cabelo molhado, sabe? Cheiro de cabelo molhado, que passou creme e não secou direito. Ave Maria. E você tá feliz agora? Espera não umas 10 horas pelo menos. Chega a hora do almoço, fica feliz depois do almoço. Não agora. Então para de ficar feliz. O certo era tá todo mundo chorando. O normal deveria ser pessoas chorando o tempo todo, meu amigo. Caralho, quem me. Pô, eu acho que a vida seria melhor. Porque o choro, ele liberta. O choro, ele é alguma coisa que tá dentro de você e que precisa externar de alguma forma. Isso, às vezes vem. Porque assim, quando você tá com diarreia, você tem que cagar. Você tem que eliminar aquilo de você. Desculpa pela imagem gráfica e o linguajar. Quando você tá com ânsia, porque você comeu alguma coisa que te fez mal, você precisa botar pra fora aquilo pra você melhorar. O choro, ele é a mesma coisa. O choro, ele é alguma coisa que tá dentro de você que precisa sair. E ele vai sair em forma de choro. Então as pessoas tinham que chorar, porque o chorar, ele não é um... você não precisa ir no banheiro. O choro, ele só chora. É igual o espirro. Por que é normal espirrar, mas não é normal chorar? Então, todas as pessoas deveriam estar chorando. A gente precisa normalizar o choro. Caralho, porque se o choro fosse normalizado, meu amigo, o ônibus de manhã seria uma catarrada, velho. Seria uma tristeza, uma lamentação. Voltando então, porque hino? Você ainda hino? Você tomou banho às vezes. Você dormiu às vezes. Você comeu às vezes. Nem sempre tem isso, né? Voltando, meu amigo, é um dia depois da batalha. É depois de você já ter matado o leão. Indo, você não sabe qual leão que você vai matar. Você não sabe se vai ser um leão pesado ou não. Você sabe que vai ter um leão. Você sabe que em algum momento vai, às vezes, ter mais de um leão. Mas voltando, é depois da batalha. Então, as pessoas iam estar chorando mais ainda. Eu acho que o normal não era aquelas duas... não era estranho. As duas chorando. Uma no trânsito e a outra no ônibus. Isso deveria ser o normal, mano. O estranho é as pessoas não tá chorando. Por que você não tá chorando? Tipo assim, eu sei por quê. Porque a gente tem que segurar essa imagem nossa. Mas se fosse normal, chorar, a gente ia ser e o ônibus ia estar cheio de gente chorando. Até o motorista ia estar chorando. Cobrador. Tem cobrador ainda na sua cidade? É porque aqui em Campinas não tem mais cobrador, né? Eu acho que não existe mais essa parada de cobrador. Quer dizer, eu não sei, né? Mas tem ainda? Existe essa profissão, cobrador? Mas fato é, deveria estar todas as pessoas chorando. Então, eu não sei se deveríamos legalizar o choro em público. Será que um dia... Porque eu peguei um ônibus esse dia que tava cheio de marcação de proibido fumar. Tipo assim, eu acho que hoje em dia já tá implícito que é proibido fumar. Não precisa de tanto assim. O que não tá implícito é o quê? Pregação. Deveria ser proibido pregação dentro do ônibus. Eu não sei se é ainda. Música, independente de qual música for. É proibido música. Então, os caras deveriam focar muito em proibido fumar. Porque me incomoda mais, às vezes, pregação do que fumar. Se eu tô dentro do ônibus e alguém começa a pregar do meu lado, eu vou chorar. Eu vou bater nessa pessoa. Eu vou ligar pra polícia. Eu vou ficar triste. Agora, se uma pessoa começar a fumar, eu prefiro mil vezes. A pessoa acende o cigarro e fala, ó, o que você prefere? Isso aqui ou eu começar a pregar agora a palavra de Jesus? Eu falo, fume, meu amigo. Fume e acabe com a sua vida. Então, eu acho que se o choro fosse normalizado, de alguma forma, ia ser tanto chororô que teria que colocar proibido chorar no ônibus pra pessoas que não estão a fim de chorar, porque às vezes a pessoa só tá voltando de algum lugar. Ela só precisou pegar o transporte público por algum motivo. Ela não precisa estar chorando. E aí ela vai entrar no ônibus que vai estar todo mundo chorando. E isso vai incomodar ela.
E a gente não pode incomodar esse alecrim dourado. Bom, mas eu só queria dizer que eu vi essas duas pessoas chorando e eu acho que, na verdade, elas estão certas. Nós que fica segurando o choro que tá errado. Deveria estar todo mundo chorando. O certo que a gente que vive nessa batalha, nessa desgraça desse mundo, tá ligado? A gente deveria estar chorando mesmo. É normal tá chorando.